Fala pessoal, tudo bem com vocês? O futebol, apesar do coronavírus, está prestes a voltar, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Mas como isso vai acontecer? Chega mais que eu te conto tudo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Em primeiro lugar, maio deve ser um mês decisivo para os números do coronavírus e de que forma alguns países irão se comportar para tentar controlar a pandemia, seja com a possibilidade do surgimento de uma vacina, que pelas informações ainda é algo um pouco remoto nesse momento, mas pelo menos com um controle maior através dos testes. Isso a gente entende como sociedade, consequentemente o futebol. O futebol faz parte da sociedade e seria contemplado também, sob certo aspecto, com alguns países tendo um controle maior da doença. É claro que a Europa, até por já ter passado um pouco mais do pico ou ter enfrentado a pandemia um pouco antes do Brasil, já está tentando desenvolver, e até pela estrutura que eles possuem, né, que é muito diferenciada em relação à América do Sul, mecanismos para poder retomar suas atividades. O Brasil, a gente tem uma série de problemas, né, gente? Nós temos uma subnotificação já confirmada através de pesquisas de que os números que são divulgados, eles são inferiores ao que acontece na realidade. Nós estamos prestes a enfrentar uma situação de inverno que naturalmente já lota a capacidade dos nossos hospitais por problemas respiratórios e por outras doenças relacionadas à baixa temperatura e que talvez, possivelmente, terá esse problema, esse agravante de casos de coronavírus. Então serão meses complicados. O que a gente vai precisar fazer é ter realmente um protocolo muito fiel, responsável, não só no futebol, como em todas as outras áreas, para que a gente tente retomar a nossa vida ao normal. Não será fácil. Mas primeiro vamos olhar para a Europa, porque os países que estão enfrentando ou que já enfrentaram situações muito mais pesadas nos últimos tempos, como o caso da Itália e da Espanha, os dois maiores, né, juntamente dos Estados Unidos hoje, eles estão sim pensando em retomar as atividades. E por que eu digo que maio será um mês decisivo? Porque, por exemplo, na Inglaterra, que teve inclusive o primeiro-ministro, né, o Boris Johnson, que até soltou um pouco as rédeas no início da pandemia, depois teve que imputar lá o lockdown, né, que é o fechamento de tudo, e ele acabou contaminado e chegou aí para UTI e agora está recuperado. Toda essa situação aconteceu na Inglaterra. Pois bem, o Arsenal, que teve o espanhol Arteta, o seu treinador, contaminado bem no começo da pandemia, é o primeiro time a voltar às suas atividades, seguindo uma série de restrições e protocolos. A gente já tinha falado aqui no canal sobre o que o futebol alemão estava fazendo, né? Que foi um país que controlou muito bem o seu número de casos em relação ao número de mortes. Até por esse controle inicial, né, da quarentena, fechando o comércio e tudo mais, eles conseguiram ter um controle. E também pelos testes, né? Foi o país que mais testou junto da Coreia do Sul, mas um número absurdo, assim, testes em massa. E aí você consegue controlar para onde está indo a doença. Mas voltando para a Inglaterra, o Arsenal já voltou aos treinamentos e existe sim uma previsão, uma estimativa de que a Premier League seja concluída, seja completada aí as suas rodadas finais a partir do dia 8 de junho. E a gente está vendo várias mobilizações de campeonatos retomando em junho, que eu confesso para vocês, é uma estimativa muito mais otimista da que eu imaginava quando tudo isso começou, ou até mesmo há poucos dias atrás. Eu imaginava que realmente o futebol voltaria lá pelo final do ano, se voltasse. Você vê uma previsão de que a bola volte a rolar nesses principais campeonatos. Eu não estou nem falando da Bielorrússia, do Turbequistão, onde tem ainda alguns campeonatos rolando, mas dessas principais ligas, você ter a bola voltando a rolar em junho é realmente uma previsão otimista. Mas aí depende do que será feito em maio, com os treinamentos voltando e com todos os protocolos sendo respeitados. E mesmo quando voltar, você sabe, né? Portões fechados, com um limite de pessoas, em torno de 200 pessoas no máximo, só que essas 200 pessoas tendo que seguir todos os guidelines, os guias médicos de controle de sintomas, de testes, enfim, tudo isso para que esse jogo aconteça de portões fechados e o campeonato seja concluído.
A Itália, que foi o país mais assolado pela doença, com o número de mortes, o número de casos, já anunciou que também o futebol deve retomar suas atividades, com treinamentos permitidos de forma individual a partir do dia 4 de maio, ou seja, semana que vem, dia 18, treinamentos em grupo, e a expectativa é do campeonato italiano ser retomado no dia 27 de maio, uma previsão até mais otimista do que a Inglaterra. Depende de tudo como isso vai acontecer, né? Mas há uma autorização do governo italiano, inclusive, porque vocês precisam entender o seguinte, né? A gente precisa entender, melhor dizendo, o futebol ele só vai conseguir ter a autonomia de retomar os seus campeonatos, treinamentos, de fazer, mesmo com todos esses aportes de segurança, quando ele tiver autorização para tal. Nós temos instâncias superiores que estão controlando ou viabilizando, né, todos esses processos. Então você precisa da anuência do governo estadual, governo federal, para que haja uma flexibilização nesse setor da economia, nesse aspecto aqui, haja um controle. Você não pode simplesmente decidir, um membro de uma federação lá, eu vou voltar ao campeonato na minha região aqui. Não é assim que funciona. Então o governo italiano está autorizando a retomada dos treinos e há uma previsão para a retomada do futebol no final do mês de maio. Já na Espanha, que é o terceiro país mais atingido depois da Itália e dos Estados Unidos, mas que também sofreu muito com a doença, não há uma confirmação. Inclusive o Ministério da Saúde local não tem uma previsão otimista sobre o retorno da La Liga, de que antes do fim do verão seria muito difícil que isso acontecesse. E quando houve a possibilidade do campeonato ser retomado, os jogadores, a associação dos jogadores lá, ela foi totalmente contra com os testes em massa no futebol, porque entendem eles que esses testes faltariam para outros setores, para profissionais da saúde, para a população em geral, de que o futebol lá não deveria ser beneficiado em relação a outras questões, a outros setores. É um pensamento consciente aí e interessante para a gente avaliar dos jogadores que disputam a La Liga Espanhola. O campeonato alemão já informou, a gente estava falando aqui dos protocolos, né, que a Alemanha vem seguindo, que também foi um país que controlou muito bem. Eles já informaram que 36 equipes estão aptas para disputar as competições nas duas primeiras divisões do país. Essas equipes estariam prontas a hora que o governo decidisse que o campeonato seria retomado, né, porque já há treinamentos com todos essas restrições, né, esses protocolos, treinamentos em grupos, jogadores frequentando o clube, recebendo orientações de profissionais. Se houvesse hoje uma data marcada no campeonato alemão, os clubes provavelmente, né, treinariam junto com seus atletas por 10, 15 dias e depois retomaria. Há só uma previsão, por enquanto, do fim da temporada. Eles marcaram uma data para o fim da temporada na Alemanha, 30 de junho. E até lá, a Bundesliga, né, e as competições lá têm que ser finalizadas, pelo menos na previsão deles. Tem uma reunião essa semana para eles decidirem se vão adiante ou não. Já na França, saiu uma notícia que o PSG pediu o regresso dos seus jogadores para o início das atividades no dia 11 de maio. Vamos lembrar que vários jogadores estão fora da França, como por exemplo o Neymar e o Cavani. O Neymar está aqui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e o Cavani está numa fazenda lá no Uruguai. Esses jogadores teriam que retornar, só que tem um problema. Nesse momento, as fronteiras da França estão fechadas. Só que isso teria que ser discutido com autoridades, né? São jogadores que têm endereço, né? Que têm residência fixa no país e talvez conseguissem entrar. Provavelmente esses jogadores possuem até aviões comerciais, particulares, melhor dizendo, e não com uma aviação comercial para poder chegar no país, mas de qualquer forma precisa da autorização legal para que eles possam entrar na França. E como há essa previsão para o retorno das atividades no dia 11, o PSG já chamou os caras para que isso aconteça. A gente vai ter que esperar para ver se na França esses campeonatos também serão retomados. E no Brasil? Bom, no Brasil tem uma reunião na quinta-feira dos clubes com a CBF para tentar encontrar alguma alternativa. Esses protocolos que estão sendo seguidos por clubes europeus, eles possivelmente serão discutidos aqui. Será que nós temos estrutura? Será que é possível de pelo menos completar, quem sabe, os estaduais para depois pensar num outro recomeço? Porque a Europa está muito preocupada, por uma questão financeira, para encerrar a temporada. Porque a temporada lá ela termina no meio do ano, e o meio do ano tá aí, né, gente? Então a Europa tá muito preocupada em começar a temporada 2021, mas primeiro precisa finalizar o que está acontecendo. No Brasil tem uma coisa um pouco diferente, né? Nós temos um calendário diferenciado. Tem várias competições que não começaram ainda, como o Campeonato Brasileiro. Agora, os estaduais eles estão
São 6 jogos restantes, pelo menos no Campeonato Paulista, são 5, 6 datas aí na maioria dos estaduais espalhados pelo Brasil, que daqui a pouco, dentro de um sistema muito mais restrito mesmo, restringido, os clubes consigam jogar dentro de uma cidade, dentro de um estado, sem muitos deslocamentos, e aí você consiga finalizar tudo isso. Mas claro, tudo isso vai ser muito discutido com membros da saúde dentro da CBF, se esses protocolos têm condições de serem seguidos, se haverá testes para todas as delegações, para jogadores envolvidos. Eu sei que no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, por exemplo, que são clubes com mais poder aquisitivo, já manifestaram a sua decisão de testar todos os jogadores envolvidos numa partida se isso acontecer. Mas não basta que eles apenas testem, né? Se eles forem enfrentar equipes do interior com menos dinheiro, esses jogadores também precisarão estar testados, né? Então tudo isso tem que ser visto. Se haverá possibilidade, todos os guias, protocolos, tudo isso será muito bem estudado. A CBF tem uma reunião essa semana. Santa Catarina, por exemplo, que já liberou várias atividades, tem shoppings abertos nesse momento, né? Houve uma flexibilização da quarentena. Por consequência, o futebol quer se beneficiar disso também. E há uma movimentação muito grande para que na segunda quinzena de maio o estadual, né, Santa Catarina, retome a sua atividade. E há uma discussão muito grande nesse momento. Talvez seja o primeiro estado a puxar essa fila. Só que, como eu disse anteriormente, né, o estado não consegue ter essa autonomia tão grande, né? A Federação Catarinense não consegue sem a anuência do Estado e do Ministério da Saúde. Eles não vão conseguir realizar o campeonato à revelia, do tipo, vamos fazer e é assim que funciona. Não, tem que haver toda uma série de protocolos e eles estão pensando nesse aspecto também. Mesmo que volte o campeonato em Santa Catarina, seja com todos esses cuidados que a gente notou, não sei se os testes, são muitas coisas para serem definidas, mas é o estado que mais se aproxima e que chegou até a estipular uma data, 15 de maio, daqui 2 semanas. Será que isso vai acontecer? Eu não sei, mas o fato é que um membro do governo federal que já conversou com membros da CBF já disse: o futebol vai voltar e vai voltar em breve. Não estipularam data e não dá pra gente saber o quão breve isso será, mas eu repito, pela leitura que faço dos fatos, de tudo que a gente está lendo e se informando, maio será um mês decisivo, para que talvez a bola volte a rolar em junho. Será? É o primeiro sinal mais otimista desde que a pandemia começou e que os campeonatos foram interrompidos lá no dia 15 de março. Comentem aí o que vocês acham, será que vai voltar mesmo? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!